a palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: a revelação das últimas coisas. Meta de hoje: leitura das páginas 43 a 47. Cristo é ungido para tomar posse da terra. Embora as nações rejeitem o governo do Senhor na terra, existe um fato imutável. Antes de se tornar homem, Jesus, o Filho de Deus, foi ungido por Deus na eternidade passada para ser rei e assumir o governo da terra. No tempo, ele se vestiu da humanidade, habitou entre nós e, como Filho do homem, viveu na terra totalmente obediente ao Pai. Ele morreu para realizar a redenção pela humanidade, para executar o grande plano da salvação. Deus então o ressuscitou dentre os mortos e, ressurreto, o Senhor disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2:7. Esse versículo revela que, apesar de ter sido ungido na eternidade passada, Jesus, ao ressuscitar, introduziu a humanidade na divindade. Por isso tornou-se o Filho primogênito de Deus. O versículo a seguir mostra que o plano de Deus é dar ao Filho as nações por herança, para que ele exerça seu governo definitivamente. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmos 2:8. Portanto, Satanás é um usurpador. A terra não lhe pertence. A terra será devolvida a Jesus Cristo e seu governo é anunciado a seguir. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Salmos capítulo 2, versículos do 9 ao 12. A expressão beijai o Filho denota uma atitude de submissão. Antigamente, o povo conquistado por um rei devia beijar-lhe a mão como sinal de submissão. Um dia, os reis das nações beijarão o Filho. No livro de Apocalipse, o trecho do Salmo 2 é explicado com mais detalhes, pois vemos o cumprimento da profecia. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Outro sim, em Salmo 110, vemos a descrição de uma profecia cujo cumprimento se dá em Apocalipse. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 1. Em outras palavras, Deus está dizendo ao Filho que, sob o comando do Espírito, a Igreja fará o trabalho de subjugar o inimigo e suas hostes malignas, para, enfim, o Filho ter descanso. Hoje, conduzimos as igrejas por meio da palavra profética, sendo usados por Cristo para dar pleno cumprimento a essa profecia. Fomos convocados a fazer parte do exército de Cristo. Dos cristãos vencedores na igreja sairá o cetro de poder. Esse cetro será entregue a Cristo para que ele domine sobre os inimigos. O Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Salmos capítulo 110, versículos do 2 ao 3, versão
King James atualizada. Por isso apresentemo-nos generosos e voluntários. Cristo e os vencedores conquistarão a terra. Além de ser eleito rei para governar a terra, Cristo também é apresentado como sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Isso significa que ele não se esquece de seu povo, pois continuará intercedendo pelos seus e cuidando deles. Por um lado, Cristo é o rei que luta para conquistar a terra. Por outro, ele sabe que possui uma igreja idônea que o auxilia nessa conquista. Por isso, jamais o abandonará. Ele é e sempre será nosso sumo sacerdote que intercede por nós e cuida de cada um de nós. Romanos capítulo 8, versículo 34 e Hebreus capítulo 7, versículos do 24 ao 28. Em Salmo 110 lemos: O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Versículos do 5 ao 6. Esse trecho retrata a batalha do Armagedon, antes do reino milenar. Apocalipse capítulo 16, versículos do 12 ao 16. O próximo versículo é muito pouco entendido. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Salmo 110, 7. Depois da última batalha, os vencedores serão como torrente que trará refrigério ao Senhor, porque estarão com ele nessa batalha. A expressão cabeça erguida indica que o Senhor será vitorioso sobre seus adversários. A importância de Jesus Cristo no plano eterno de Deus. O Filho é a razão de todo o plano de Deus e de nossa existência. O versículo seguinte demonstra a obra de Cristo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Há mais detalhes sobre a obra de Cristo nos versículos seguintes. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículos do 6 ao 7. O Senhor nos constituiu reino, no qual somos seus súditos e sacerdotes para servir a Deus. Mas a obra do Filho ainda não foi concluída. Na ascensão do Senhor Jesus aos céus, 2 anjos se puseram ao lado dos discípulos e disseram que do modo como o viram subindo ao céu, ele retornará. Atos capítulo 1, versículos do 9 ao 11 e Mateus capítulo 26, versículo 64. E quando Jesus retornar, o mesmo povo que antes o rejeitou e o traspassou se lamentará de tudo o que fez com ele. O povo de Israel perseguiu, matou e crucificou Jesus, mas naquele dia se lamentarão do que fizeram. Zacarias capítulo 12, versículo 10 e João capítulo 19, versículos do 36 ao 37. O Senhor Jesus voltará para concluir o plano de Deus. Por isso ele é apresentado como Todo-Poderoso, como Alfa, aquele que iniciou todas as coisas, e como Ômega, aquele que concluirá toda a obra de Deus. Apocalipse 1:8. Vejamos as características da obra do Pai, do Filho e do Espírito. Em Hebreus está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Precisamos compreender que, em relação a nós, o Filho é o principal personagem,
pois o Pai o constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho é a própria luz da glória de Deus, a realidade da substância de seu ser, sustentando o universo com a palavra de seu poder. Versículo 3. Todas as coisas foram criadas para o Filho, e elas só têm sentido por estar vinculadas a Ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versículos do 13 ao 19. Deus Pai quer que experimentemos toda a plenitude que está no Filho. Na Trindade, o Espírito intensifica a obra de Deus para finalizar a era da Igreja. Portanto, querido leitor, creia, não somos filhos das trevas, somos filhos da luz. Fujamos das trevas, da escuridão e da embriaguez. Não queremos ser os que se surpreenderão quando o Senhor voltar sobre as nuvens. Por isso sejamos aqueles que cooperam com a sua vinda, suprindo os conservos, pregando o Evangelho e cuidando de pessoas.